Fala pessoal, beleza? Strafite Júnior e hoje aqui pro canal da Fueltech vamos mostrar a The Flash, motor V8, LSX, tudo que dá. Fala pessoal, beleza? Hoje vou mostrar para vocês The Flash. Meu amigo Eric Pavin, se chegue. Fala, meu irmão. Tudo jóia? Bom, satisfação. Meu amigo, esse aqui não é o teu primeiro carro, né? Você já vem da competição de outros projetos. Já. Na verdade, esse é um sonho que veio pós a Hulk, que era totalmente ao contrário do que é esse carro, né? A Hulk é uma gaiolona bem verde, só que com motor diesel, né? Exatamente, era uma gaiola diesel que foi feita para as provas que eram antigamente mais pesadas e menos rápidas. E daí com a evolução das provas, a Hulk ficou para trás em termos de desempenho. E a gente começou a pensar, há 4, 5 anos atrás, um projeto de um carro mais rápido e com um desempenho melhor para as pistas de hoje. Mais leve também, Mais né? leve, mais rápido, mais no chão. Uma característica que eu lembro que a Hulk tinha é que você já usava uma Fueltech para controlar ou monitorar o motor a diesel. Exatamente. Né? A Hulk foi um destaque na época por usar a Fueltech no diesel, um diesel mecanizado, mecânico, né? Não era um diesel eletrônico, mecânico. Para toda a medição que a gente tinha no carro era através da Fueltech. Tivemos essa ideia lá em Colombo. Eu acho que foi a primeira gaiola, o primeiro Jeep diesel a usar a Fueltech para medição. A gente eliminou todos os relógios e colocou todos os sensores possíveis ali para ter a Fueltech para nos dar o resultado do carro instantâneo. E naquele caso ela já tinha um relé na solenoide, ela já chegava a desligar o carro ou só mostrava? Sim, cuidava. Tinha o sistema antiburro, né, que a gente fala, né? Sabe que o piloto, quando ele tá na pista, ele fica burro, cego, surdo e louco, né? Quer ganhar. Quer ganhar. E eu já perdi o motor por causa disso. Então depois que a gente colocou a Fueltech com esse sistema de corte, nos chegava numa situação extrema ali, de perigo de dano ao motor, ela desligava. Agora com a 550 a gente tem ainda mais recursos, né? E agora ela comanda todo o carro, né? Comanda todo o carro e inclusive com essa proteção para excesso de aquecimento, falta de óleo e tudo mais, né? Então a Fueltech gerencia o coração do carro. Se eu diria que o motor é o coração, a Fueltech é o cérebro. E daí surgiu a The Flash. The Flash. Foi um projeto que surgiu no dia do meu aniversário, numa prova no Usina 5 do ETB. Nossa, cara. É. Eu tava lá. Eu tava lá numa conversa com o Anderson Darros, que foi o cara que projetou esse carro. A gente começou a ter uma ideia, ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero isso. E daí a gente começou a comprar as peças, e foi um projeto um pouco longo, pegou a época de pandemia e tudo mais, né? E hoje tá aí o resultado, eu acho que a gente tá quase no resultado final. Depois de um ano de testes, né, que por analisar, a gente estreou ela em abril do ano passado, a estreia não foi boa na prova de Gaspar, ela não andou, deu pane elétrica. Daí na FenaJeep do ano passado a gente conseguiu um desempenho bom, mas bastante quebras em termos do que a gente esperava, quebrou muito mais do que a gente esperava, mas assim mesmo a gente tirou um segundo lugar. E esse ano, após um ano, eu acho que a gente chegou no objetivo que é um carro com durabilidade e desempenho, porque a gente terminou a prova sem quebras. Né? Terminamos a FenaJeep novamente em segundo lugar. Obrigado, Alfredinho. Mas saí bem satisfeito porque o carro não teve nenhuma quebra. Teve um probleminha elétrico, mas bem bobinho assim, em termos de fiação elétrica, nos tirou do final da última bateria, no direcional, mas já está consertado. E eu acredito que agora a gente está no projeto ideal. Nossa, que bacana. Aqui a gente começou então com um chassi feito pelo Darros, que também é piloto, né? Sim. Onde foi feito essa estrutura metálica aqui, que a gente chama de gaiola. Uma estrutura muito segura, até leve, né? Pela robustez, né? Os amortecedores aqui são amortecedores King, esses aqui são importados? Sim. Amortecedores, na época o meu projeto já tinha basicamente tudo que ela tem hoje, eu já imaginava, né? Então a gente já começou, inclusive eu acho que os amortecedores foi a segunda parte que eu comprei, a primeira foi o motor. Mas uma das primeiras coisas que eu comprei importadas foi os amortecedores. Daí fui para a T-Case da Atlas e fui comprando, daí encomendamos a TH400. Essa daqui é um amortecedor King de 16 polegadas? 18 polegadas, é o King 2.5, 18 polegadas. Eles fazem sobre medida, né? Então a gente manda para eles a regulagem que a gente quer, né? E ele vem sob medida, além disso ele tem o clique.
que você consegue, o clique de garrafa, que a gente consegue alterar ali algumas coisas na pista. Já utilizamos e dá resultado. Inclusive da Fenajeep a gente estava tendo bastante tombamento para um determinado lado e após algumas regularzinhas o carro ficou mais alinhado. É bem interessante essa questão que o amortecedor, essa versão 2.5, ela tem uma regulagem na compressão, então você consegue diminuir a velocidade do fechamento dela, ela segura no fechamento, isso ajuda muito, até em Cornélio Procópio, né, tava dando fim de curso. Exatamente, então é uma coisa que durante a prova você consegue ir ajustando o carro para determinada pista, né? Cada pista tem um desenho, um tipo de obstáculo, e a gente vai regulando ele de acordo com a prova. Algumas pistas mais rápidas, algumas pistas com obstáculos mais fortes de salto, pulo, manilha. Batentes de fim de curso também, King, são bem grandes, né? Também King. Até hoje está aguentando o tranco, não tivemos nenhum problema com eles. T-Case da Atlas? T-Case é da Atlas, a 2.0, a versão americana mesmo, né? A relação hoje dela está 2:1. Ela inicialmente era 3:1, e a gente viu que estava ficando curta, né? E a gente mudou para 2:1. E anda com ela na reduzida? Anda na reduzida. A caixa dela é uma caixa especial também, né? É uma caixa que a gente mandou fazer na Jokes, lá nos Estados Unidos. É uma TH400 Stage 5, era o que tinha mais forte que eles tinham lá no mercado, né? Que a gente pesquisou bastante até chegar nessa caixa, que realmente é uma coisa que estava incomodando. O projeto original dessa gaiola não era essa caixa e não era essa versão de motor. Então ela está na versão 2.0, digamos assim. Hoje é uma Flash 2.0 porque a gente alterou a transmissão e o motor. Então, falando da caixa, inicialmente era uma 4L80E, né? Que é eletrônica. Muito boa, é uma caixa bem eficiente, mas não aguentou o tranco. Esse motorzinho é forte, né? Não aguentou o tranco. Ela aguentou um mês. Esse câmbio TH400 é um câmbio automático com seleção manual, né? Exatamente. Para a pista é o ideal aqui. Só que originalmente ela não aguenta, porque os motores estão muito fortes e esse tamanho de pneu e uso off-road ele força muito, acaba esquentando e acaba perdendo eficiência. Então hoje aqui no Brasil a gente está descobrindo o que aguenta ainda, né? Ainda na fase de tentativa e erro, né? A gente faz teste porque não existe uma receita pronta, né? Então a gente tem que, como eu disse, a gente começou com a 4L80E, que é uma caixa utilizada em caminhões nos Estados Unidos, né? Vem originalmente da Suburban, que usa o motor LS3 e tal, então casa certinho, mas não aguentou a pegada, apesar de a gente na época estava usando o LS3, só que com turbo, e a gente viu que não aguentou. Eu usei uma vez, ela derreteu, superaqueceu, a gente arrumou, derreteu novamente, a gente falou, tem que partir para outro projeto. E daí... Qual que é o culpado de tudo isso? Motorzinho, né? Motorzinho a gente gosta de tirar um pouquinho mais do que o normal. Até o pessoal brinca, né? Pra que tudo isso? É que a gente gosta de tirar tudo que dá, né? Do motor. E na época já, quando era 4L80E, ele já era um LS3 com preparaçãozinha básica, mas tinha turbo, né? Então ele já entregava ali seus 650 cavalos na época com o turbo. Então o motor não aguentou e nem a transmissão. Então em questão de ali 60 dias eu perdi todo o conjunto. Caramba! Não sobrou nada, nem no motor nem na transmissão. A transmissão tinha que fazer inteira, nova, né? E o motor, na verdade, na época só sobrou o bloco. Esse daqui é o mesmo motor do Camaro, seria o mesmo originalmente? Originalmente era o motor do Camaro, originalmente era o motor do Camaro. Na época eu comprei de um Camaro, especificamente, que estava no desmanche lá. Um V8 LS3, o LS3 6.2, né? Originalmente 6.2, e eu só coloquei o turbo. Daí a gente viu que o turbo é bom, é bem bacana, mas partimos para um outro projeto, até incentivado pelo Billy, e fomos para o aspirado. E hoje, daquele motor do Camaro original LS3, só sobrou só o tamanho do bloco. Só o tamanho, porque nem só o tamanho do bloco. Nem o bloco, assim, o bloco teve que ser retrabalhado, né? Então isso aqui já é a receita tudo que dá do V8 aí. Exatamente, gente, exatamente. A gente tem aqui um conjunto hoje com 7.2 litros, né? Nossa. A gente saiu do 6.2 e projetou um motor 7.2 e dimensionou ele segundo a receita dos fabricantes lá, que venderam as peças para nós, que a gente importou todo o conjunto do motor importado. A gente dimensionou ele para até 1.500 cavalos de pista. Nossa. Então é um motor que originalmente, segundo o fabricante, aguentaria 1.500 cavalos de pista. Mas a gente fala que no circuito off-road, você tem que jogar isso pela metade, porque a pancada aqui é mais forte e tal, é diferente. Na pista você conseguia tirar essa potência do motor sem ter tanto prejuízo. Para pista, na pista de arrancada, asfalto e tal. Agora para o barro, para o off-road, a gente tem que cortar pela metade. A mesma coisa eu penso do câmbio. Se você vai ter um motor de 700, tem que ter um câmbio para 1.500.
Então é cabeçote, comando, pistão, biela. Sobrou o virabrequim, pelo menos? Não, tudo modificado. Tudo, ele é inteirinho forjado, tudo. Desde as rolelas, os parafusos. Cara, tudo feito para aguentar essa potência aí até 1500 CV. Eu não observei, eu não entendo muito sobre a preparação do LSX aqui no caso, mas eu vi que ele tem bomba de óleo externa, bomba de combustível externa aqui na frente, né? Exatamente. Algumas coisas a gente acabou copiando na parte de bomba de óleo, kart seco e tal, da Stock Car, que já trabalham bastante com o motor V8 lá, né? Então tem algumas peças que a gente tirou direto dos carros da Stock Car para por aqui. Por exemplo, uma coisa que ajudou bastante o sistema de kart seco, kart externo de óleo, que já é dos carros de arrancada, dos carros de pista e tal. Parte de tombamento, vocês vão ver que a gente tomba, é só destombar, bater na partida e andar de volta. Então não tem esse perigo de jogar óleo para cima dos cabeçotes, pistão, essas coisas, nada disso. Para alguns pilotos é importante essa questão de poder tombar, né? Tem gente que tomba bastante, né? A gente que não faz esse tipo de coisa, a gente pensa, se tombar, né, tá preparado, né? Já estou preparado, vou tombar então. Não que eu tivesse tombado, né? A gente pensou isso só para um futuro, né, que veio acontecer. E é interessante, é um carro muito robusto, aguenta muito desaforo. Acho que já tem algumas tombadas, né? Ah, será que já deu uma dúzia? Acho que já, né? Já tem uma dúzia de tombada, já tá cheio de cicatriz já, né? Então a gente depois... Ele tava pra Fenagip zerinho, não tinha um risco, agora já tá cheio de cicatriz de volta aqui, né? Teve em Cornélio aí, fez um parafuso no ar. Cara, em Cornélio, pra você ter uma ideia, a gente teve que refazer a frente do carro. Caramba. Foi feito daqui pra frente, foi feito tudo novo. Nossa. Porque quando entorta, para desentortar, não volta mais como era. Então é mais fácil fazer de novo. Então foi... O pessoal do Billy lá refez a frente dele para manter os ângulos originais. É o Billy que preparou esse motor, né? E também agora é o mecânico do carro. É o mecânico do carro que faz tudo do carro. Então hoje a gente centralizou tudo ali na equipe do Billy. Interessante. Quantos cavalinhos será que tem essa máquina aqui? Cara, vamos pisar no chão assim, ele parte de 650. Nossa. 650 é garantido que tem. A gente não rodou no dinamômetro após a preparação final, mas 650 nessa receita é garantido. Daí para cima, né? É impressionante. Para aguentar passar toda essa potência, a gente já falou da caixa, do T-Case e os eixos. O que está aguentando? Eu acho que essa receita agora vai ser bem agradável, né? A gente acabou de fazer um upgrade, né, nele, usando o kit novo da DS76, então ele é um eixo DS76 Competition, e agora a gente está usando o conjunto de 40 estrias, né? Que é a versão nova da DS76, e na Fenagip passou no teste. Eu diria que Fenagip passou no teste. A gente teve bastante problema no passado, nessa parte de ponta de eixo e tudo mais. A gente acabou seguindo a dica da DS e trocou as 35 estrias pelas 40 estrias, as pondeixas de 40 estrias, bem mais robusta. A gente viu que realmente visualmente já vê que é uma peça mais robusta. E, rapaz, gostei. Spool, né? Esse carro aqui ele é bloqueado na frente. E hoje a gente tirou os bloqueios a ar e está usando spool na dianteira e na traseira. Esse detalhezinho interessante, porque como ele é spool, ele é uma peça só que prende a coroa, ele não flexiona, ele não tem nenhum trabalho milimétrico e fazia a folga quando era bloqueio e acabava quebrando o coroa-pinhão. Exatamente. Hoje não tem mais isso aqui, isso é bem interessante. Exatamente. Perde-se o conforto de manobrar, de carregar, de fazer as coisas, né? Mas é para pista. Exatamente. Eu diria que realmente é um carro feito só para pista, né? Então o bloqueio selecionável, que no caso era ar, ele é muito bom para você manobrar. Você desliga para esterçar, desligar tal. Mas como a gente não tem esse deslocamento, tá? O carro desce da plataforma, da carretinha e vai direto para a pista, então pensando em pista, o spool é muito mais viável. Interessante. Pela durabilidade da coroa-pinhão. Interessante. Ele também tem um guincho aqui pelo jeito aqui na frente, né? Eventualmente faz uma trilha com ele ainda. Rapaz, eu fiz já fiz algumas trilhas. Faz tempo que eu não faço, mas já fiz. A gente usa o guincho mecânico, né? Não é para essa finalidade, é para competição, né? Mas de vez em quando a gente brinca também, porque a gente veio da trilha, né? Então, da trilha a gente foi pra pista, né? E esse carro aqui, ele tá com a traseira esterçada também, né? Ele anda na categoria graduados, tu anda aí na graduados, e nessa categoria vira o eixo dianteiro e traseiro. Exatamente. A graduados é para carros que tenham pneus acima de 38 polegadas, que é o nosso caso aqui, nossa medida, a gente está no começo da medida, e que tenha direcional traseiro. Então a gente está aí na categoria, digamos, a segunda das mais rápidas, dos carros maiores, por conta do direcional traseiro,
que é essencial hoje na pista para você ter um desempenho rápido, né? Eu diria que vai ser raro a gente ver alguém fazer no Rei da Pista, que é um troféu à parte que a gente faz para quem dá a volta mais rápida, que não tenha direcional traseiro, porque ele facilita muito os obstáculos mais fechados, né? E eu diria que até usar o direcional traseiro é uma arte diferente, quem sabe usar é o que faz a diferença na pista. Isso é uma particularidade de cada piloto que às vezes permite que o copiloto faça o serviço ou o piloto, né? Exatamente, exatamente. Eu diria que a maioria dos pilotos ele passa essa tarefa para o copiloto, para o Zequinha, nosso famoso Zequinha. Eu, particularmente, eu sempre usei o direcional traseiro, então eu comando tanto o volante quanto o direcional traseiro e o câmbio. Então, o meu Zequinha hoje está na função só de navegador e apoio moral. Nossa, incrível. Radiadores, são radiadores na parte de trás para evitar a sujeira, né? Exatamente. E um baita filtro de ar aqui, porque ele respira pra caramba, né? Esse motor ele tem dois vícios muito fortes, né? Que ele puxa bastante, fuma bastante e bebe bastante. Não fuma no mau sentido, né? Graças a Deus ainda não está fumando. Os anéis estão tudo bem certinho, mas ele puxa bastante ar e bebe bastante. Então você pode ver que as mangueiras de combustível também são bem robustas. A gente tem um consumo elevado, né? Mas eu diria que os radiadores dão conta. Tanto o radiador de óleo, a gente tem radiador para o câmbio, radiador para o óleo que comanda toda a parte hidráulica, inclusive direcional, e a parte do motor. E eu vou dizer que, cara, essa receita tá boa. Isso eu nunca tive problema com aquecimento. Aquecimento de óleo, principalmente que a caixa... Tinha antigamente, quando era o outro câmbio, que um dos motivos dele ter dado problema também era o superaquecimento, mas o câmbio em si não ia aguentar também. Mas toda a parte de refrigeração desse carro ficou bem dimensionada. Eu diria que o projeto da Master Cooler, em parceria com o Darros, na época que mandou as medidas, deu super certo nesse sentido. 2023 ficaram em que posição no campeonato? Ficamos em segundo lugar na categoria graduados. Né? Tá, eu vou fazer aqui uma meia-culpa. Por que dá risada? Vou explicar. Nós ficamos em segundo lugar, empatados com o nosso amigo Strafite, que era a Zequinha do nosso Vini. Vinícius Mamute ficou empatado com a gente na pontuação, mas no critério de desempate eu acabei ficando com o segundo, eles ficaram em terceiro. O Mamute é aquele Wrangler amarelo com LS3, tá? E eu fui copiloto ano passado. Exatamente. Então acabamos perdendo o segundo lugar para ele. E o critério de desempate foi no segundo requisito. No primeiro, que a pontuação a gente empatou, no segundo quesito, que era o maior número de primeiros lugares, nós dois não tínhamos. Pra falar bem a verdade, nós não ganhamos nenhuma prova do passado, nem eu, nem o Mamute. E no terceiro, que era o maior número de segundos lugares, que daí eu ganhei um a mais. Tá certo também. O Campeonato Brasileiro Radical 4x4 também é um evento patrocinado pela Fueltech. Então, dá uma procurada aí sobre esse campeonato que é muito interessante. Vocês vão ver carros como esse e muitos outros que aceleram forte, bem bonito na pista e tem Fueltech. Andando bonito. Show de bola. Beleza, meu amigo? Eu acho que esses os detalhes interessantes da máquina aí. Muito obrigado por tudo e boa sorte aí nas competições. Tamo junto. Show de bola. Valeu!